Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui no nosso quarto webinário, hoje recebendo a doutora Laís Oliveira, psicóloga, criadora do projeto Psicoplus, e ela vai falar conosco hoje sobre o que é essa crise que nós estamos vivendo, que ao mesmo tempo que está todo mundo preocupado em pegar, né, em pegar a Covid-19, a gente também está vivendo uma outra crise, né, que é assim, no momento que as pessoas estão psicologicamente abaladas. É isso, Laís? Boa É tarde. isso, sim. Boa tarde. Obrigada pela confiança, por abrir as portas de vocês para eu vir, né, falar de uma questão tão importante quanto saúde mental. Realmente, as pessoas estão bastante abaladas e agora estou sentindo mais, né? Porque os primeiros dias era uma adaptação, mas agora já tem uma constatação do que é o isolamento, do que é a quarentena, né? O Brasil ele tinha passado por isso só em 1918, ou seja, não tem ninguém vivo para contar como que era, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento diferente culturalmente, né? Nós temos uma construção sócio-histórica do afeto, do contato, e de repente o que faz parte da nossa cultura é uma ameaça. A gente precisa se reservar, cada um em sua casa, quem consegue, né? Quem não consegue ainda está indo trabalhar, mas mesmo assim, o contato, o abraço, o beijo no rosto, que é uma prática que a maioria dos brasileiros tem, né, ao se deparar com alguém, foi visto como ameaça. Então a gente está no embate mesmo de comportamento, o quanto que é uma ameaça que a gente não consegue ver, né? Um vírus. É um bichinho invisível que veio e de repente tirou o controle das coisas nas nossas mãos. Então, isso abala bastante pessoas, principalmente pessoas que têm transtornos psiquiátricos, elas ficam mais abaladas, tendem a sentir com mais intensidade, então pode agravar casos de ansiedade, até porque o ansioso ele precisa, né, ter, ele tem a necessidade de às vezes sentir que tem um controle da situação. E de repente o coronavírus ele vem e fala: não, você não tem, e ninguém tem. Então também é um momento de aprendizagem, né? Mas, por exemplo, semana passada eu recebi 5 contatos de pessoas que tentaram suicídio, não que pensaram, que realmente tentaram suicídio. Então, assim, é uma questão muito séria. Os hospitais ainda estão prestando assistências, né, para questões mentais. Isso é muito bom, porque foi uma preocupação que muitos psicólogos tiveram, porque quando a pessoa tenta o suicídio ou está, né, praticamente planejando o ato, você precisa levá-la para o hospital. Ela precisa ser medicada para que a medicação impeça que ela cometa o tratamento disso, por que que ela pensou em suicídio, como que ela pode, né, trabalhar toda essa angústia, é a terapia. Mas no ato, quando ela está realmente na iminência de cometer o suicídio, é necessário levar no pronto-socorro. E a gente ficou pensando, com essa lotação, né, do coronavírus, né, quem sabe, será que eles vão atender? E eles ainda estão atendendo, ainda bem, né? Mas assim, a gente tem um agravamento que o distanciamento social ele traz. E aí outras pessoas que não tinham nenhuma doença psiquiátrica conhecida, diagnosticada, elas estão, né, sentindo bastante uma variedade de emoções, né? Então, ai, tem dia que eu acordo super animada, depois eu fico entediada, depois eu fico brava, depois eu fico triste. É esperado que isso aconteça porque a gente está afastado da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso controle, das pessoas que a gente ama.
né? E por amor a gente precisa fazer isso. Então, para nossa construção sociohistórica dá um bug. Como assim, gente? Eu gosto da pessoa e eu preciso não vê-la por conta disso. Então, é uma angústia muito grande que precisa ser acolhida. Então, assim, eu comentei que a gente ouvia muitas frases, né? Até irresponsáveis sobre saúde mental. Então, essa vida te deu um limão, faça uma limonada. Não, às vezes um limão é só um limão mesmo, né? É um limão que tá tão azedo que se você fizer a limonada não vai dar para ser consumido. E isso é o coronavírus. Então, a gente não pode negar essa angústia, a gente precisa acolher. Então, estou mal, estou com vontade de chorar, chore, né? Chore, não engole, chore. É, Estou entediada, hoje eu não quero fazer nada. Não faça, porque a gente também tá vendo. Tem muita gente bem intencionada mostrando aí exercícios físicos, é, atividades que podem ser feitas em casa. E tudo bem, é legal. Mas se você acordar um dia e falar, nossa, eu não quero fazer nada, não se sintam cobrados de fazer alguma coisa. Vai ter dia que você vai falar, não, tô com vontade. É. Porque muita gente às vezes também me procura e fala, ai, Laís, eu não tô conseguindo fazer as coisas, eu não arrumei meu guarda-roupa, e tudo bem. A gente não pode se cobrar para estar bem diante de uma pandemia. A gente pode tirar aprendizados dela? Podemos, mas a gente não pode negar o sofrimento que ela causa, porque isso pode agravar o nosso quadro psicológico e físico. Porque uma dor que não é acolhida, ela se transforma em sintoma. Então, você pode adoecer e aí, nesse momento, não ter atendimento médico, né? O atendimento psicológico, ele está liberado através dos atendimentos online, né? O problema disso é que nem todas as pessoas têm acesso à internet para poder fazer o atendimento online. Infelizmente, a gente não tem essa democracia no Brasil inteiro, não temos. Mas, assim, as pessoas que têm acesso, que podem é, fazer, tem vários profissionais que estão abrindo agenda, né, para o atendimento online, e muitas pessoas olhando para isso de uma outra forma, porque a terapia deixou de ser frescura há muito tempo, mas mediante a pandemia, fica muito claro que a terapia é necessário. E aí é o momento que as pessoas se preocupam também com dinheiro, com a questão financeira. É, Você precisa se organizar emocionalmente para poder se organizar financeiramente. E um bom terapeuta vai conseguir trabalhar esses aspectos com você. Porque assim, as pessoas falam, mas eu vou fazer terapia muito caro, mas é isso, mas é aquilo. Mas é necessário hoje, né? É necessário porque se você não fizer agora, depois você vai ter que fazer. Uma hora você vai precisar fazer, né? A questão a gente tem tanta coisa para lidar nesse momento que a gente precisa, assim, de um apoio profissional para poder se organizar a respeito disso, né? E é uma área que também tem disponibilizado, tem tentado democratizar o acesso às informações. Então, muitos profissionais estão oferecendo lives, conteúdo da internet, dicas, né? Profissionais de como que você pode lidar. Então, acho que a psicologia hoje está mais perto das pessoas do que antes. Eu acho isso, embora a pandemia, não queria que fosse uma pandemia que isso acontecesse, mas a pandemia ela faz a gente olhar, né, com outro olhar para a saúde mental. Porque, Laís, nós estávamos vivendo a nossa vida tranquilamente, normalmente, de repente, a gente começa a ter notícias do outro lado do mundo, e quando a gente vê, essas notícias chegaram muito perto, já estão praticamente já estão no nosso estado, na nossa cidade e muitas vezes na nossa casa, né? Então, de repente, você tem que mudar todo um comportamento
ter uma série de reações que você nunca teve antes, porque nunca, né, nós não estávamos preparados para isso. E claro, a gente tem que aprender, né, e se adaptar e conseguir lidar, mas às vezes não é muito fácil. E eu vejo uma coisa assim que às vezes não, tem acontecido que essa série de lives, de informações, de cursos gratuitos, de certa forma, as pessoas também se sentem cobradas a fazer, né? Todo mundo acaba achando que eu tenho que sair dessa pandemia formada em outro curso, tendo diversos conhecimentos, porque está tudo disponível, está tudo à mão, e é inconcebível que eu tenha tanta disponibilidade para fazer diversos cursos e termine essa pandemia sendo com o mesmo conhecimento anterior. Parece que isso também é uma cobrança, né? Então as pessoas também não estão podendo passar essa pandemia se cuidando. Elas também se sentem cobradas, mesmo as pessoas que nesse momento têm a oportunidade de estar em casa ou trabalhando em home office. Eu tenho percebido que muitas pessoas que estão trabalhando em home office trabalham mais do que se estivesse trabalhando no seu local de trabalho, né? E isso tudo também mexe com as pessoas, né? E como que funciona isso? Como que nós podemos, né, lidar com esse excesso de informação e com esse excesso de cobrança que a gente acaba tendo com a gente mesmo? Então, eu tenho trabalhado muito isso de, assim, se você está sentindo que uma rede social está inundando de informação, isso pode sobrecarregar você. Então, às vezes, é melhor se desligar um pouco, deixar o celular desligado um período, né? Tem gente que trabalha o home office com o celular, então eu tenho aconselhado bastante as pessoas a terem um momento de desligar, né? E ficar com ela mesma. Porque o isolamento, ele traz esse benefício. A gente escuta, quando a gente tá com outra pessoa, a gente escuta a história do outro, a gente escuta o outro, e às vezes a gente não se escuta. Então é o momento da gente, às vezes, se blindar e escutar e pensar o que que eu quero. E aí, quando você para, se desliga um pouco e pensa o que eu quero, aí você consegue discernir. Eu estou em condição de assumir um curso. Tem gente fazendo 4 pós-graduações, é, e aí é mãe, aí tem que fazer o home office, o homeschool, e eu fico, gente, calma, porque assim, gente, calma. E às vezes a pessoa, ela vai no automático de, ai, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser produtivo, porque ela quer tampar a angústia, ela não quer entrar em contato. A gente chama isso na psicanálise de negação. Então, às vezes, o sofrimento é tão grande para o nosso psiquismo que aí, inconscientemente, a gente pensa, eu não vou olhar para isso. E uma forma de não olhar para isso é você se entrochar de outras informações para você não parar e prestar atenção, tá bom. Eu tô vendo uma live ali do cantor sertanejo, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, eu tô vendo as dicas aqui, eu tô vendo aqui, eu tô fazendo aposta, tá bom. Eu não tô me vendo. Então, uma das coisas é se desliga um pouco das redes sociais, é, até porque muitas lives ficam gravadas, depois você pode assistir num outro momento, desmembrar isso melhor. Mas se desliga um pouco e presta atenção no que você precisa, né? Qual é o seu medo com essa pandemia? Tá com medo de contrair o vírus? Por quê? Né? Estou tomando os cuidados? Quais cuidados que eu estou tomando, quais não? É, estou com medo, de repente, da economia? O que eu posso fazer em relação a isso? Então, assim, é o momento de escutar a própria angústia e lidar com ela. Mas precisa ser feito, porque senão ela vai aparecer em algum momento. Eu notei que, além das inundações de informações nas redes sociais, a gente está tendo muita briga nas redes sociais, que já tinha antes, né? Mas, assim, tá muito acentuada, né? Chega a ser bem, assim, bem discrepante a agressividade que tá. Porque as pessoas estão tentando descontar no outro, projetar no outro suas próprias angústias. Então, uma das formas não tem como fugir, né? A gente pode fazer esse mecanismo de negação por um tempo, mas uma hora a bomba explode e a gente tem que olhar para ela. Então, programa aí seus horários. Acho que é importante estabelecer rotina. Então, quem trabalha em casa e é mãe ou não é mãe, mas assim,
você tem que planejar suas rotinas, o que que você vai fazer com a casa, o horário do home office, né? Uma das coisas que até estava se falando em mulheres, né? É importante. Eu trabalho também sentada na frente do computador, por conta dos atendimentos, mas assim, tem um intervalo de 10 minutos, levanta um pouco, vai beber uma água, vai ao banheiro, né? Dá uma caminhada pela casa, depois eu faço outro atendimento, porque a gente precisa também ter essa mobilidade, porque senão o home office fica muito cansativo. A gente vai emendando uma coisa na outra, então uma hora você está fazendo aqui parte do seu home, outra hora você está ali cozinhando, tá limpando a casa. É preciso definir as rotinas para não ficar sobrecarregada, porque senão você tampa a angústia por um tempo, mas depois vai somando tudo isso, e quando você for ver, você já está emocionalmente esgotada. Então, é uma hora da gente entrar em contato com isso, com os nossos medos. Laís, eu queria te perguntar, nós trabalhamos muito com pequenas empresas, né? E as grandes empresas têm RHs organizados, né? Os RHs têm pessoas preparadas para atender seus funcionários, seus colaboradores, conseguem dar atenção nesse período, né? Tem, inclusive, uma agenda de atividades, uma agenda, às vezes, até de cursos, às vezes até algo como meditação, coisas que as pessoas podem se voltar, né, para elas mesmas. Mas as pequenas empresas, normalmente, não tem um RH organizado, né, que possa dar um atendimento aos seus colaboradores, sejam eles poucos ou muitos, né? Então a gente tem muito essa dificuldade desse diálogo entre muitas vezes os pequenos empresários com seus colaboradores, né? E assim, não existe essa assistência nas pequenas empresas, principalmente nas microempresas, né? Como você poderia é, passar algumas dicas para esse pequeno e microempresário para ter nesse momento com esse colaborador, mas um contato amigável e que gere crescimento, que gere relacionamento, e não simplesmente um contato que gere mais cobrança e que peça um retorno desse colaborador, que muitas vezes o estado emocional dele nesse momento não consegue responder. O que esse pequeno empresário, né, pode fazer para ele modificar esse relacionamento e conseguindo entender as necessidades dos seus colaboradores? Então, o momento que as pessoas elas esperam, né, desse microempreendedor um líder, né? Então, assim, os funcionários eles precisam de alguma forma se sentir acolhidos, se sentir ouvidos e sentir que esse empregador se importa com eles, né? Não é nenhum momento de nenhuma microempresa contratar um serviço para isso, que a gente sabe que é muito complicado economicamente. Então, uma dica que eu dou é faça reuniões, né, por videochamada com seus colaboradores, não só para passar a pauta, né, as demandas, as cobranças, mas também para saber como que está o dia a dia. É importante ter horários para coffee break, que é uma coisa que a gente faz numa empresa. Então, assim, deixar uma sala aberta para o coffee break numa mídia social, para que tenha aquele momento de conversa que não envolva o trabalho, mas seja uma interação entre os colegas, né? Então, assim, são medidas que não vão gerar nenhum custo financeiro para a empresa, mas que vão dar a esse colaborador a oportunidade de falar, de ser ouvido e também de escutar o outro, né? Porque o que acontece com alguns funcionários? Com o home office, eles se sentem totalmente isolados e sem respaldo. Essa troca entre colegas ou até mesmo com o líder, né, do departamento, faz falta para ele, porque às vezes
o líder vai mandar o quê? As tarefas do dia, né? O to-do do dia, e depois vai querer fazer o bate. Aí você fez. Mas assim, de repente, vamos fazer uma conversa. Como foi seu dia? Né? Como que tá aí as coisas e tudo mais. Isso vai gerar uma sensação de acolhimento, de que o outro se importa. E é importante essa parte de conversa como o coffee break para descontrair mesmo, para ele sentir que, como se ele estivesse mesmo no ambiente da empresa, um café ali entre colegas de trabalho. Então, ações simples já podem fazer toda a diferença nesse relacionamento durante e após esse período. Sim, porque assim, a pessoa, o funcionário, ele tá com vários medos. Um deles é de, de perder o emprego. E é uma coisa que pode acontecer, a gente não pode negar isso. Mas assim, a maior questão é, o maior medo é de que ele só seja mais um número, que ele não seja ouvido, do tipo, eu prestei serviço para essa empresa, eu dei o meu melhor e ninguém se importou comigo. Então tem uma parte humana que precisa ser vista, né? Até porque a economia ela pode ter sua queda, sim, mas assim como ela já teve quedas antes e na bolsa de 29, ela também se recupera. E as relações humanas, quando ela tem uma queda, não necessariamente ela se recupera depois. Então é importante manter essa interação, né? Esse é o recurso humano necessário que a gente tem que ter nesse momento e que não envolve, né, finanças. Pelo contrário, envolve ali uma administração clara do tempo, da pessoa se sentir assistida, e aí você pode esperar uma produtividade, um comprometimento desse funcionário melhor, porque ele está sendo visto como humano. Isso é muito importante. Nossa, maravilhoso isso. Uma outra coisa que eu queria saber, nós temos muitas mulheres, né, trabalhando em home office ou em casa nesse momento, cuidando dos seus filhos, sem nenhuma ajuda, né, nesse momento. E eu tenho visto umas mulheres muito malucas, né, tendo que fazer todas as atividades do dia a dia, trabalhar, ainda ter atividades para os filhos, né? E qual é o momento? O que essa mulher tem que fazer para ter um tempo para ela mesma, para cuidar dela mesma, para ela ter equilíbrio, para poder cuidar de todas as outras coisas que estão realmente na mão dela, né? Então, assim, esse momento, a gente sabe que tem muitos pais que são participativos, colaborativos, mas infelizmente nós sabemos que não é a realidade da maioria, né? Então acaba a mãe tendo que cuidar de tudo, de todas as coisas, e ainda muitas vezes pode ter um dos filhos ou alguém doente na sua casa, né? Ou um familiar, mesmo que não seja na sua casa, mas um familiar próximo, que ela ainda está se preocupando. Que essa pessoa, essa mulher especialmente, vai fazer para não ficar enlouquecida nesse momento e sair, terminar esse período que vai passar com essa mente sã. É possível? Ah, olha, é muito complicado, né? De novo, a mulher, ainda mais a mulher brasileira, que às vezes tem não tem a família doriana, né? Que a gente vê aí, um pai, alguém, enfim, tem muita mulher que tá sozinha com os filhos em casa, tendo que trabalhar para sustentar esse filho, cuidar, o homeschool. É muita coisa para essa mulher, né? De novo, a sociedade cobrando muito dessa mulher. Mas ok, né? A gente precisa pensar, tá um caos, o que, que eu posso fazer nisso, né? É importante estabelecer rotina, principalmente criança. Criança, ela se apega e ela precisa de rotina. É chato, mas assim, precisa, né? Por quê? Na rotina, você vai colocar para a criança as obrigações dela, o seu momento de obrigação, o seu momento com ela, e pode-se tentar estabelecer com a criança a hora da criança e a hora da mamãe. Então, a hora da criança, a criança fica e faz o que ela quer, ou seja, faz brincadeiras que ela quer no quarto dela, com os brinquedos dela, e essa pode ser a hora da mamãe, porque a criança vai estar entretida na brincadeira dela e a mamãe entretida ali, tirando
dependendo da idade, tirando o cochilo, né? Dependendo da idade da criança, você tem que ficar de olho. Mas assim, fazendo alguma coisa por ela, assistindo uma série, alguma coisa. Porque tem mães que estão optando por ter todo tipo de lazer junto com os filhos. Então, vamos assistir filmes juntos, vamos fazer tudo junto. Mas ao mesmo tempo é importante também para a criança ter o momento dela, das brincadeiras dela. Eu atendo a criança. E tem criança que eu pergunto: você tá brincando de casinha? O que, que você tá brincando? Eu tenho vergonha de brincar de casinha na frente da minha mãe. Ou seja, até a criança sabe que ela precisa ter uma privacidade, uma intimidade com ela, né? Tem a intimidade com a mãe e tem a privacidade dela. Então, a minha sugestão é isso: é estabelecer uma rotina dentro dos seus horários. Você pega lá e vê qual que é o seu horário de trabalho, qual que é o horário que você está dando aula para criança, embora agora algumas escolas estão em férias, mas a gente não sabe, né, quanto tempo que vai ser, né? Então, dentro dessa rotina, quando a criança precisa entender que a mãe precisa ter o tempo dela, assim como ela precisa ter o tempo dela. E é importante para a criança e para a mãe, porque senão fica uma sobrecarga de um para outro, porque aí a mãe começa a projetar na criança, tipo, nossa, que saco, eu tenho que trabalhar, cuidar dessa criança, ficar com essa criança no meu pé o dia inteiro. E sem perceber, a gente vai emitindo comportamentos. Então, vira aquela coisa tensa que a criança sente também. E aí mobiliza na criança outras coisas, culpa, ou seja, vira um problema muito maior. Então, a rotina, ela ajuda a gente a ter uma organização melhor disso. É 100%? Não, não é 100%, porque a gente está enclausurado dentro de casa com muita coisa para fazer. Mas a gente precisa colocar umas prioridades, né? Por exemplo, não, hoje tive tantas horas do trabalho, não consegui fazer as coisas de casa. Não fica se culpando por isso. Que a mulher brasileira tem muito isso dentro dela. Eu sou forte, eu dou conta de tudo. Mas você é ser humano. Então, assim, tudo bem não dar conta de tudo também. Só que a rotina pode aliviar um pouco esse estresse. Entendi. Ontem eu estava conversando com uma amiga que teve já um quadro de Covid e a mãe dela chegou a ficar internada, né? Então ela estava me falando o seguinte, que um dos conselhos que o médico deu para elas é que nesse momento elas procurassem manter a felicidade em alta, conseguissem manter a autoestima, conseguissem manter cuidados pessoais e conseguissem manter pensamentos bons, pensamentos positivos, que isso ajuda muito na imunidade das pessoas. E eu queria muito que você comentasse sobre isso, como que esses pensamentos positivos podem colaborar com essa imunidade corporal. Isso é verdade? É fato isso? O sistema límbico, ele é correlacionado ao sistema imunológico. Parece coisa de maluco você falar para uma pessoa que tá doente, com uma doença que a gente não sabe se vai ter cura, se manter feliz. Mas assim, a gente faz isso, né, também com outras pessoas, com pessoas que têm câncer, né, doenças, né, que são de risco. Por quê? A felicidade, ela faz com que o seu corpo responda de uma forma que ajuda o sistema imunológico, porque ele entende que você quer viver. A gente chama na psicanálise de pulsão de vida. Então, assim, eu quero viver, essa pessoa quer viver. Muitas pessoas, talvez a gente conheça, que estão falando, nossa, idoso, ficou muito doente, achei que ia morrer do nada, olha, tá forte, porque há uma vontade de viver, há um gozo pela vida, né? Mas assim, é importante buscar essa felicidade, buscar, sim, o autocuidado, porque tem gente que, tudo bem, um dia ou outro, eu não estou afim, vou ficar de pijama o dia inteiro, tudo bem. Mas isso não pode ser a quarentena inteira, até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Que aí você para de cuidar de você, você para de olhar no espelho e gostar do que você vê, você para de aproveitar as coisas, né, que você tem. E isso faz com que seu organismo entenda que você está desistindo. Aí vem a pulsão de morte. Então vamos morrer, né? Não tem mais graça a vida, bora acabar com ela, né? O Freud, ele falava que o envelhecimento,
ele trazia sofrimento para as pessoas, porque seria mais fácil das pessoas se despedirem da vida, né? Eu acho muito interessante. Ele teve câncer, né, de garganta. E ele falava isso, que ele estava perdendo o prazer de viver, porque na época dele, lá em 1946, mais ou menos, eu não lembro muito bem a data, mas próximo da Segunda Guerra Mundial. E com essas questões todas que nós somos bombardeados o tempo todo por uma questão de manter um padrão de beleza, um padrão de conduta também, né? Porque acho que acaba entrando nisso. Como que nós podemos lidar com tudo isso? Olha, o projeto Psicoplus, ele nasceu, né, com esse viés de cuidar da autoestima como considerando a autoestima como o sistema imunológico do cérebro, porque assim, a autoestima, o bem gostar de você, você se gostar, você se preocupar com você e valorizar quem você é, te protege de muitas coisas e faz você ter um autocuidado, uma visão melhor sobre si, um tratamento melhor sobre si, né? Porque você se ama. E ele nasceu para trabalhar com mulheres gordas inicialmente, depois eu ampliei para atender homens e crianças, porque o meu foco foi estudar a pressão que a mulher tem para responder, né, os padrões sociais. Então, o meu corpo é social também, né? Tem muita gente falando, meu corpo é político, sim, também, né? E eu comecei a trabalhar com as mulheres isso de quebrar esses estigmas, porque parece que ser gorda é imoral. É um pecado capital, né? A pessoa não é bem vista, não pode ser desejada por ser assim. E eu comecei a trabalhar com mulheres que não conseguiam olhar no espelho, porque sentiam repulsa de si mesmas por estarem gordas. E fomos trabalhando muito, né, e continuamos trabalhando, porque tem muitas mulheres que não gostam delas mesmas. E, e esse projeto, ele tem ganhado força, principalmente agora, porque muita gente realmente está com medo de engordar, do marido rejeitar, de alguém julgar, né? Ou da própria pessoa olhar para o espelho e falar, nossa, o que que eu fiz comigo? Porque elas aprenderam que engordar, né, e que ser gorda é um dos maiores erros que elas poderiam cometer. É como se elas estivessem quebrando uma regra moral da sociedade, né? E, e a gente vai trabalhando muito isso porque o estigma ele fica tão enraizado que para a gente conseguir quebrar isso é um processo terapêutico, né? Eu tenho e-books que eu distribuo gratuitamente, são informativos e tudo mais. Eles podem ajudar a pessoa a perceber que, tipo, nossa, o que que eu tô fazendo comigo? Mas para quebrar isso é tão enraizado que precisa de um passo a passo. Eu preciso reconstruir a imagem que essa mulher tem de si mesma, né? O como que ela se vê e como ela se conhece. E tem pessoas que são tão brilhantes e não conseguem se valorizar por conta de um paradigma social, que nada menos do que é o que o Foucault fala para gente, que a sociedade ela vigia, ela instaura regras e ela pune quem não segue elas. E a mulher ter que ter o corpo esbelto, esguio, é uma forma de dominação machista mesmo sobre esse corpo, né? Porque é uma forma de você manter a mulher em obediência no comportamento alimentar, nos desejos dela. Então, quando a gente começa a mostrar isso para essas mulheres, elas começam a perceber dentro das suas próprias histórias como que foi construído isso com elas. Porque tem mulher que fala, eu me odeio, eu tenho nojo de mim. E isso é muito triste de ouvir. É essa mesma mulher que está aí trabalhando em casa, dando aula para o filho, cuidando da casa, fazendo tudo, ela olha para ela e se acha horrível e inútil porque ela é gorda. Porque alguém disse para ela que ser gordo era ser preguiçosa, ser isso e aquilo. E na verdade ela não é, ela se desdobra para fazer muitas coisas. Então é um projeto para ser um espelho para essa pessoa olhar e ver o potencial dela de gostar mais dela mesma, de se valorizar. Olha, a gente teve uma colocação aqui
da Gordinha dos Sonhos. Ela diz que está muito difícil manter a saúde mental sadia. E a gente sabe que é difícil mesmo, mas tem algo que a pessoa pode buscar, que ela possa se ajudar ou buscar alguma ajuda como para ela se sentir, conseguir se sentir melhor nesse período? Eu recomendo, né, nesse período, realmente buscar o acolhimento profissional, né? Muitos profissionais, o CRP, ele não libera que a gente fale assim, ai, estamos atendendo com valores sociais, estamos atendendo gratuitamente, mas é, eles falam que nesse momento de pandemia, porque muitas pessoas às vezes não conseguem, estão desempregadas aí, eles podem procurar um profissional e dentro do acordo com o profissional, eles acordam de fazer tratamento voluntariado ou com valor social. Então eu sugiro que vai procurando profissionais, porque um profissional sério, renomado, assim, ele não vai poder divulgar porque o CRP pune, se a gente fala. Mas ele permite que a gente atenda dessa forma. Então vai procurando. Olha, psicólogo fulano de tal. Se quiser, me chama depois que eu passo uma relação para ela. É, será que você atende social? Porque a gente precisa. Eu faço terapia e a minha terapeuta tem o hábito, né, de me mandar a confirmação da sessão um dia antes. Então ela manda, Laís, confirmada a sessão dia tal. E tem semana que eu respondo para ela, pelo amor de Deus, está confirmado sim. Porque a gente precisa de uma escuta qualificada, entende? É diferente de eu desabafar com a minha amiga, que também tá com um monte de problema, que aí eu desabafo com a minha amiga, ela tá com problema, aí ela me escuta, aí ela vai lá e desabafa dela também. Aí junta o meu problema, e se você for esponja, pior ainda. Esponja é uma personalidade que você vai absorvendo o seu problema e o problema dos outros. Você não consegue separar. E aí você absorve a angústia do outro e carrega, ou seja, vai aumentar. Então, sua amiga desabafa, você absorve o problema dela e fica mais angustiada ainda. Então, por isso que o que eu recomendo é realmente pesquisar um profissional dentro do que você pode, né? Enfim, recorrer ao atendimento e negociar com ele se for uma questão de valor e tudo mais, porque é uma escuta qualificada, é uma escuta profissional, é diferente. Ele não vai desabafar com você, ele vai pegar o seu discurso, te ajudar a se organizar. E eu não vejo, hoje, eu não vejo, sinceramente, e a Marcela já conhece meu trabalho. Tem hora que fala, não, gente, leia um e-book e tal, quem não tá no momento da terapia. Mas hoje, gente, eu não conheço ninguém, eu não acho que ninguém não está no momento da terapia. Acho que todo mundo precisa dessa escuta, né? Então, busca esse tipo de profissional, se quiser, me chame, porque a gente não pode divulgar. Então, Laís, eu procurei na internet, não tem. Não tem porque não pode. Não pode ser divulgado dessa forma por conta do nosso conselho que rege a profissão. Essa crise, né? E como que você pode lidar com esse medo que você tá? Por exemplo, eu tenho muitos pacientes relatando e pessoas procurando que o medo maior não é nem o coronavírus. O medo maior é a crise econômica e perder o emprego. Então, trabalho muito isso. Ok, e se você perder o emprego? Aí a pessoa caiu, a internet morreu. Não, mentira. A pessoa fala, tá, vamos trabalhar isso. E se você perder o emprego? O que você vai fazer? Né? E aí a gente vai trabalhando. Eu orientei uma pessoa que trabalhava com Uber e dependia disso para tudo, né? Para sobreviver com a família, a oferecer um serviço de fazer compras, por exemplo, para os vizinhos que eram idosos e cobrar uma taxa por isso. E ele conseguiu fazer isso, um tipo de trabalho nesse momento, né? Que esses idosos moram às vezes sozinhos, o filho mora longe. Então, ele conseguiu, né? Foi uma coisa que nós fomos trabalhando e pensamos juntos, e ele conseguiu transformar isso em renda. Então, a gente precisa nosso medo e o que a gente pode fazer com ele, né? Porque tem profissão, por exemplo, que não vai ser afetada tanto que nem outras. Por exemplo, TI, que ele consegue trabalhar de casa e cada vez mais vai ser preciso a área de TI, a área de saúde não para, né? Então, a área de mercado não para,
Agora, as outras áreas são afetadas. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente tem que trabalhar, às vezes, o É isso que pior. tem que se reinventar, né, Thay? Né, Laís? É porque, às vezes, o pior que acontece com a gente precisa pensar no pior e tá bom. Eu não posso impedir isso, eu não posso impedir da economia quebrar, por exemplo. Mas o que eu vou fazer se ela quebrar? Né? Então, assim, tem gente que tem a compulsão de compras. Hoje não é a hora de comprar nada, é a hora de comprar o que é necessário, né, indispensável e esperar. Não dá para fazer uma compra grande a prazo, que a gente não sabe o dia da manhã. Então, tem coisas que precisam, né, de uma escuta e de um direcionamento, por isso que eu acho que é importante a escuta profissional. Porque às vezes o amigo está no mesmo desespero, eu também vou perder o emprego, aí pronto, todo mundo desempregado. É complicado. E é o medo real, né? É É o medo verdade, real. é o medo real. Laís, eu estou assim extremamente agradecida desse tempo que você passou aqui com a gente, fazendo essa sessão. Assim, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai assistir. Eu tenho certeza que já ajudou quem estava acompanhando. E você deu dicas assim valiosas assim para as pessoas pararem, para pensarem em vários setores, né, em várias, principalmente para a questão do Clara. E a gente vai ter que terminar, né? Que você também tem um atendimento daqui a pouco. E eu só queria que você deixasse a sua consideração final e um recado para todo mundo. Tudo que você falou que vai passar para a gente, eu também vou disponibilizar o link nas redes sociais, nas nossas redes sociais, inclusive, para muitas pessoas poderem ter acesso ao que você falou, que eu acho que foi muito importante. E eu já te agradeço muito pelo seu tempo, por ter estado aqui conosco, e eu quero repetir várias vezes. Sempre que você tiver um tempinho na agenda, você já está super convidada para estar em novas lives conosco. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu tenho muito carinho pela associação, por você, né, que sempre apoiou bastante o projeto, me apoiou. É uma honra, na verdade, estar com uma pessoa tão querida e que contribuiu tanto com a causa sobre gordofobia. Gente, a minha consideração eu vou deixar uma frase do Freud, né? Nós, muitas vezes, somos obrigados a sermos tratados e vistos como se a gente fosse de ferro, mas nós somos de carne e osso. Ele falou isso, né? Não necessariamente desse jeito, mas ele falou isso. Eu acho importante a gente não esquecer que nós somos humanos e que tudo bem a gente ter medo, tudo bem a gente ficar entediada dentro de casa, tudo bem a gente sentir esse monte de coisas, né? Faz parte. E nunca se esqueça disso, não se obrigue a ser forte, essa fortaleza de ferro o tempo todo, porque nós somos humanos. E sendo humanos, por mais que a gente às vezes ache que essas emoções são fraquezas, elas são o nosso método mais confiável de sobrevivência, né? A gente precisa sentir tudo isso, de repente organizar tudo isso para lidar com as coisas, mas não se cobrem tanto, tá? É importante sim buscar saúde física, saúde mental, mas para isso você precisa se